júri de Nova York decidiu que o ex-presidente americano Donald Trump terá de pagar 5 milhões de dólares a uma escritora por agressão sexual e difamação. Confira. A decisão foi comunicada em um tribunal de Manhattan, em Nova York, depois que um júri deliberou por cerca de 2 horas e meia. Segundo a escritora, ele a teria estuprado em uma loja de departamentos luxuosa em 1996. Quando a acusação se tornou pública em 2019, Trump negou e a difamou, dizendo que ela não fazia o seu tipo. E ainda sugeriu que Carol teria inventado a história para alavancar a venda de seus livros. Os 9 jurados chegaram à conclusão que Donald Trump abusou sexualmente de Carol, o que caracterizou o crime de agressão sexual. Mas decidiram que Carol não conseguiu comprovar que o ex-presidente a estuprou. Por se tratar de um caso civil, não havia possibilidade de Trump ser preso, mas as ações dele pesaram no bolso. No total, a escritora receberá 5 milhões de dólares do ex-presidente, divididos da seguinte forma: 2,7 milhões de dólares em danos compensatórios por difamação, 2 milhões de dólares em danos compensatórios por agressão sexual, 280 mil dólares em danos punitivos por difamação, 20 mil dólares em danos punitivos por agressão sexual. Após o veredito, Trump se manifestou em sua rede social. Ele reafirmou que não conhece a escritora e que a decisão do júri é uma desgraça e a maior caça às bruxas de todos os tempos. O veredito não deve afetar legalmente a candidatura de Trump às primárias presidenciais pelo Partido Republicano. O advogado do ex-presidente anunciou que vai recorrer à decisão e até que uma decisão de instância superior seja tomada, ele não precisará desembolsar os 5 milhões de dólares. Bom, nós estamos comunicados agora que a internet nos está causando dificuldades e o Paulo Sotero, que estava conosco há instantes atrás, estamos esperando que ele se reconecte. Eu queria puxar essa discussão, independentemente da participação do Sotero que nós estamos aguardando, para o Brasil. Trump e Bolsonaro guardam características similares. Ambos têm a capacidade de arregimentar a sua base política eleitoral de forma bastante eficaz. E ambos têm até aqui demonstrado uma forte capacidade também de superar aquilo que normalmente se teria dito convencionalmente no mundo da política, que é fatal. O que é que se pode tentar estabelecer de paralelo, que é essa nossa proposta de análise aqui essa noite no WW? Que danos são capazes de colar na imagem desses candidatos, ou mesmo um como esse escapa? Bom, William, acho que tem uma diferença crucial aí, né, quando a gente vai fazer essa análise, que a legislação americana permite ao Trump ser candidato e a legislação brasileira muito provavelmente não vai permitir ao Bolsonaro ser candidato. Tirando isso, o restante é só similaridade. Da invasão ao Capitólio, invasão ao Congresso, da agenda, do estilo, do confronto com a mídia. Em todos os aspectos, eles são muito parecidos e o que aconteceu lá pode vir a acontecer aqui, está, de certa maneira, acontecendo aqui. Só que a legislação americana permite o Trump. É da gente se imaginar, mas aí a gente vai entrar no contexto do ser, né? Do que seria. Do que seria se o Bolsonaro pudesse ser candidato? Hoje ele pode, mas muito provavelmente o TSE vai tirá-lo. Então aí abre-se uma ramificação que na análise do contexto americano a gente não pode automaticamente transpor para cá. Porque aqui a gente passa a debater quem vai herdar o capital político do Bolsonaro. E lá o Trump caminha para ser o candidato. Mas tirando esse pequeno detalhe, que é muito e diz tudo, eu só vejo similaridade entre os dois personagens, né? E o que está acontecendo lá e o que aconteceu aqui. Pois não, Daniel, você está me chamando. O Caio está apontando uma série de similaridades, e acho que elas existem de fato, mas eu queria acentuar também um pouquinho das diferenças. Trump saiu e deixou o trumpismo ainda muito forte nos Estados Unidos. Aparentemente, a gente tem ainda um bolsonarismo vivo, mesmo se não tivermos Bolsonaro. Agora, a diferença crucial para mim que está acontecendo é que Trump, com todos esses problemas, coloca no jogo eleitoral nos Estados Unidos
um candidato que representa muito o trumpismo mais radical, acho que é até às vezes mais radical do que o próprio Trump, que é o governador da Flórida, Ron DeSantis. Ele, em muitos casos, desponta como uma figura mais radical, pontua bem nas pesquisas, já chegou até a passar o Trump em algumas sondagens, agora está atrás de novo, mas é um páreo duro ali dentro do Partido Republicano e é um sujeito que segue nessa cartilha muito radical. Aqui no Brasil, quando a gente exclui Bolsonaro do jogo, em um cenário de eventual inelegibilidade, a gente sempre cita como as pessoas mais fortes para herdar o espólio dele, gente que tem feito acenos um pouco ao centro. Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, até a Michele Bolsonaro, quando fala, olha, eu me vacinei, a única que se vacinou aqui fui eu. Até ela, de vez em quando, dá uma piscadinha ali para um eleitorado mais de centro. Nesse aspecto, eu acho que está indo um pouco na contramão dos Estados Unidos. Raquel, nós estamos fazendo praticamente um exercício de futurologia política, que nós estamos tentando estabelecer, como repórteres políticos, qual é o dano às imagens de personagens das características essas similares, em boa medida, com todas as restrições que o Caio assinalou com muita propriedade. Você se arrisca nisso, Raquel? De tentar imaginar que tipo de dano, de arranhão, qual tipo de episódio traz a um e outro? William, esse episódio de hoje do Trump, essa condenação, a similaridade que mais me chama a atenção com Jair Bolsonaro é o desprezo pela mulher, né? Ele se recusou a depor, disse que não... Claro que eu não estuprei essa mulher, ela não faz o meu tipo. Me lembrou muito o caso de Jair Bolsonaro com a deputada Maria do Rosário, né? Não ia querer mesmo estuprar você, você é muito feia. Esse é um discurso dessa extrema-direita. Aqui no Brasil, isso cobrou seu preço de Jair Bolsonaro. Ele foi muito mal entre o eleitorado feminino. A Michele Bolsonaro tentou suavizar isso, não conseguiu. Então, uma parte da vitória do Lula, que foi por uma margem estreita, que teve uma polarização extensa, a gente não sabe o quanto que veio, mas veio um pouco disso. Agora, o discurso é tão criminoso, porque esse é um discurso criminoso, tanto que Trump foi condenado a uma indenização de 5 milhões de reais, que espanta. Por que esse tipo de gente, com esse tipo de discurso, né, de crime contra a mulher, não perde logo de uma vez? Eu não consigo explicar. Deixa eu puxar de vez para o Brasil a questão. Se o Paulo Sotero conseguir se conectar, ele entra imediatamente na nossa roda, senão não adianta a gente ficar daqui sem ele estabelecendo as possíveis consequências políticas nos Estados Unidos. Vamos pegar os acontecimentos recentes do Jair Bolsonaro. Áudios vêm sendo trazidos por nós, em boa medida, dando contas de confabulações, a gente pode qualificá-las de malucos ou não, mas existiram confabulações de teor golpista. A gente acompanhando esses grupos sabe que há muito tempo eles sempre, de uma forma ou outra, mais do que flertaram com a ideia, como a gente quiser chamar, intervenção militar, insurreição militar, golpe de Estado, não importa o nome. Eles flertaram com o uso da violência a partir de fardados para, digamos, suspender aquilo que na versão amalucada deles configuraria da parte deles, eles estavam dizendo que estavam defendendo a democracia, que teria sido atacada por fraude eleitoral. Essa é a narrativa deles. Quanto que a capacidade do Bolsonaro de se reerguer politicamente e comandar, seja o que a gente queira chamar, de forças de oposição, ainda está presente? William, os processos estão em curso, acho que cada dia pior para o bolsonarismo, né? Assim, você já tinha a questão da legislação eleitoral do TSE de torná-lo inelegível, e agora você tem ali esse entorno, que não é um entorno núcleo duro, né? Mas é um entorno, não chegou ainda nesse entorno alto, né? Em caso de ministros de Estado, né? O principal ministro dele está preso e todos os sinais é de que não fará uma delação premiada, e nem o Cid, pelo menos até agora, né? Então, vamos falar com o cenário de agora. Com o cenário de agora, é uma situação difícil para o bolsonarismo, mas é interessante que o candidato, ou o eventual candidato, ou os eventuais candidatos de centro e de centro-direita em 2026 contra esse projeto político, seja com o Lula, seja contra outro,
eles vão flertar com o bolsonarismo. Né? Porque o bolsonarismo, pelas pesquisas ali, se mantém ali com 20%, 25%, 15%, que num país com 150 milhões de eleitores é muita coisa. Então isso é surpreendente. Por mais que eu coloque essas questões, e concordo com todas elas, na hora do vamos ver ali, o Bolsonaro ele tem a condição, com o que restar dele até 2026, e não acho que não restará pouca coisa, restará coisa suficiente para poder decidir uma eleição. Os candidatos de centro e de centro-direita, seja Tarcísio, seja Zema, seja Eduardo Leite, vão flertar e vão querer esse cara. E isso ajuda a entender porque que nenhum desses estão condenando. Nenhum desses estão comprando nada disso. O discurso dessas pessoas, elas são no sentido de que, era papo de maluco. Né? Eu concordo totalmente com você. Eu só não consigo enxergar nem Tarcísio de Freitas, nem Romeu Zema, nem Eduardo Leite, nem nenhuma das outras alternativas da direita dizendo coisas tão absurdas em relação e de tamanho desprezo em relação à mulher. Eu não consigo enxergar. E essa que é uma diferença. Trump sai da presidência, o trumpismo sobrevive e pare um candidato também, um pré-candidato tão ou mais à direita do que ele. O Bolsonaro sai da presidência, aparentemente temos um bolsonarismo numa franja ali da sociedade que não é irrelevante, mas os candidatos a herdeiros eleitorais não estão à direita de Bolsonaro, talvez até com alguma boa vontade, mas ao centro. Espero que a direita consiga encontrar um nome aí mais, enfim, razoável. Com as esperanças da Raquel, a gente vai acabando essa parte da nossa edição hoje.